Olá, pessoal! Meu nome é Nathalie Gutierrez e eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre um giro no e-commerce, a experiência do cliente além do site. Para quem não me conhece, eu sou uma das fundadoras da Dona Coelha, que é um sex shop online com uma proposta muito voltada para o público das vulvas. Então a ideia é sempre proporcionar uma experiência muito legal e muito assim com um orgasmo super intenso para as mulheres se conhecerem, não só sozinhas, mas também junto às suas parcerias. Quando a gente pensa num site, a gente pensa ali na ideia de, tá, eu vou comprar uma coisa aqui, vai chegar em casa e aí eu vou ter uma experiência. Porém, quando a gente está falando de sexualidade, a gente lida com uma série de tabus que a gente vai trazendo aí da vida. Então, quando a gente pensa pequenininha, crescendo, a gente ouve muito o tira a mão daí, o fecha essas pernas, o convite ao toque da nossa vulva nunca foi visto com bons olhos. Então, quando a gente fala de fazer a compra de um sextoy, de algo para usar na nossa sexualidade, muitas coisas estão envolvidas, simplesmente de ir lá, escolher alguma coisa e fazer ali os dados do cartão para chegar em casa. Por isso que é muito importante a gente ter esse olhar cuidadoso de como que o cliente vai se sentir em relação à compra daquele produto. Então a ideia é a gente bater um papo em cada um desses pilares para entender como é essa experiência. A primeira pergunta é: você sabe quem é o seu cliente? Quem é a pessoa que vai escolher aquele produto da sua loja? Pois é, às vezes aquela pessoa que vai fazer uma compra, ela pode ter tido uma experiência muito ruim com um sextoy, ou não, ou ela pode ter tido uma experiência muito legal, ela pode ter acabado de vir de um relacionamento complicado, ela pode ter acabado de ter uma experiência muito interessante e quer ter algo muito mais interessante. Então, é tão importante quando a gente coloca ali no site todas as informações de cada um daqueles produtos, a gente tem em mente quem é que está do outro lado da tela, o que aquela pessoa busca. Para quem está inserindo as informações ali dentro do site, às vezes pode parecer muito mais simples, mas imagina você a primeira vez olhando para aquele monte de sex toys à sua frente, aquele monte de cor, sem fazer ideia do que é o mais legal, o que é o mais interessante para você. Então, essa curadoria que a gente não consegue fazer pessoalmente, considerando que a gente está fazendo isso online pelo e-commerce, a gente consegue fazer quando a gente escolhe os produtos e coloca dentro do site e principalmente o que a gente escreve sobre cada um daqueles produtos. Ah, então esse aqui é muito legal, por exemplo, para você usar sozinha. Esse é muito legal para você usar junto com a sua parceria. Esse aqui, por exemplo, é se você nunca usou nada. Esse é para você que busca algo com tecnologia. E tudo isso de uma forma bastante explicativa, bastante didática, pensando que, independente de quem seja, aquela pessoa que está sentada do outro lado da tela, ela se sinta segura para comprar aquele produto e saber que aquilo vai fazer sentido para ela. Uma outra experiência que a gente precisa pensar é em relação a que lugar ele está absorvendo aquela experiência. Aqui a gente está falando do site, que é onde ele efetivamente vai fazer a compra, mas a gente tem outras formas de compartilhar esse conteúdo. Hoje a gente tem as mídias sociais, então tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Twitter, tem o YouTube, e cada plataforma ela pode oferecer um tipo de experiência para esse cliente. Então, aquele vídeo que você pode fazer para o seu canal no YouTube, com aquela informação, com aquela densidade, pode não ser a mais adequada para você compartilhar, por exemplo, ali no seu Instagram. Por isso que é tão importante a gente ter essa dimensão do que a gente está escrevendo e como aquela pessoa, o cliente final efetivamente, ele vai receber essa informação. E a gente tem que pensar também em como essa comunicação será feita. A gente tem o ponto da diversão que é super interessante, é legal, é leve, é colorido, mas cuidado com esse caminho, cuidado com a profundidade, que ponto que a gente vai tocar. Por isso é tão importante ter esse zelo na hora de comunicar, muito além do produto que a gente está escolhendo oferecer para o nosso cliente. E a gente pergunta outra coisa nesse outro pilar dentro da comunicação. O que esse cliente quer consumir? Qual é o seu público-alvo? Não só, mais uma vez, pensando no produto.
Ah, ele quer consumir coisas rápidas? Ele quer consumir como eu ligo aquele produto? Ele quer consumir como eu uso aquilo com a minha parceria? Por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado na hora de comunicar essas informações. Quando a gente pensa também na necessidade do cliente, a gente tem que entender o além da compra, o além daquela experiência de uma vez só. Então, o cliente ele vai receber e ele vai chegar assim todo cheio de ansiedade para olhar o seu produto. Mas, além de saber a cor, o tamanho, como carrega, ele sabe usar aquele produto? Aquela cliente, ela entende a sua estrutura anatômica, ela sabe como é a vulva, ela sabe onde estimular, onde que é o clitóris? Será que também não é importante a gente ter esse cuidado de ajudar, apoiar, orientar essa cliente, esse casal, a chegar a uma experiência super agradável com aquele produto para que ela tenha outras experiências tão interessantes quanto? Então, é muito legal quando a gente faz ali essa comunicação, pensar em cada etapa, da hora da compra, na escolha, por que aquele produto faz sentido para aquela pessoa, para aquele relacionamento, como vai usar, a dúvida mais básica. Eu costumo dizer, quando uma pessoa escolhe um toy, que ela vai muito assim emocionada para olhar como funciona, mas ela não faz um date, ela com o toy, antes do momento de intimidade. Então, é legal fazer uma proposta também de sentar com o toy, passar um lubrificante, sentir como é a textura, orientar como é a parte da higienização, como que se usa aquele toy, propor que ligue, que mude de velocidade, entenda qual é a melhor posição, sim, para usar, porque às vezes tem pessoas que têm vontade de plantar a bananeira e usar o toy. Pode ser que não dê muito certo. Por isso que a proposta é fazer esse passinho por passinho até chegar ao momento do uso do toy. Mas quando a gente fala de venda, como que a gente está com o pós-venda também? Então, o cliente fez a compra, ele gostou do produto, teve aquela primeira experiência, mas não era bem aquilo que eu estava esperando. Eu queria algo diferente, eu queria algo maior ou menor, eu achei que o rosa não era bem dessa cor. Você também está preparado com o seu e-commerce para atender nesse momento? A gente sabe que quem tem e-commerce tem ali aquele grande desejo de fazer a venda do produto, mas é muito importante que a gente considere também o que vai ter depois. E se aquele cliente tiver um problema? E se o pacotinho não chegou? E se ele não simpatizou com o toy? É importante oferecer esse mesmo acolhimento para o cliente que você ofereceu na venda, que você ofereça no pós-venda também. É muito importante quando a gente pensa nessa qualidade do tipo de serviço que a gente está oferecendo. Vai muito além só da compra do produto. A gente está oferecendo uma experiência, um acolhimento, um momento consigo mesma de se conhecer. Tem pessoas que a primeira vez que elas vão se tocar sozinhas é quando elas compram um toy. Então, quando eu falo que vai muito além da venda, é nesse sentido de a gente se encontrar com a gente mesmo e olha a responsabilidade que a gente tem de colocar esse toy na mão daquela pessoa. Então, é muito importante ter esse cuidado, esse olhar geral para tudo. Quando a gente pensa nessa chegada do produto lá na casa do cliente, a gente precisa entender como que esse relacionamento vai ser afetado ou não com aquele produto. Ah, eu comprei sozinha? Eu escolhi com a minha parceria? Será que quando a gente pensa numa combinação de um casal heterossexual, por exemplo, como que esse homem ele vai entender aquele toy? Vamos pensar numa conversa? Vamos pensar além da venda em como essa conversa vai acontecer, em possíveis diálogos, em como você abordar a sua parceria em relação ao toy? Então, vamos pensar sempre, eu vou fazer essa provocação de novo, de se provocar e olhar além de só colocar aquele toy para venda no seu site. Tudo que está envolvendo a escolha daquele toy. E isso também tem uma coisa que eu queria falar, que é quando a gente escolhe o toy para colocar no site. Pensa que aquela pessoa que está comprando aquele brinquedo, ela vai usar na sua intimidade. A gente sabe que tem uma série de toys aí para todos os tipos de formato, todos os tipos de tamanho, de ser recarregável, de ser a pilha e por aí vai. Mas o que você está oferecendo dentro do seu e-commerce para esse cliente? Sabe aquele toy com rebarba que às vezes você vai, só de pegar na mão já te machuca? Imagina esse toy dentro de uma vagina, por exemplo. É super incômodo, pode machucar.
Imagina um toy, por exemplo, que é aquele material que ao longo do tempo vai ficando cheio de micróbios dentro, cheio de fungos. Imagina se fosse você comprando esse toy, como você ia se sentir em relação a isso? Então, mais uma vez, pensando em todos esses pontos na hora de oferecer esse toy. Quando a gente pensa nesse universo, né, da sexualidade, é muito importante a gente ter a empatia. E não só no quesito sexualidade, mas principalmente nesse quesito que a gente está conversando aqui, que é o e-commerce, que é a sua plataforma de vendas para você levar esses sex toys, esses cosméticos, esses acessórios para casa da sua ou do seu cliente ou dos seus clientes. É muito importante que quando você faça a escolha do que vai entrar na sua loja, você tenha a empatia de se colocar mesmo no lugar daquela pessoa. Eu usaria esse produto aqui ou não? Eu acho que esse produto aqui ele é muito legal, mas não usaria. Às vezes, eu tenho a sensação que as pessoas estão muito mais em busca de uma experiência do que efetivamente num produto isolado. Ela nunca vai comprar aquele produto achando que ele vai fazer um milagre na relação. E isso vale também para nós que temos e-commerce e como a gente está passando isso adiante. Claro, aquele gelzinho que as pessoas falam que esquentam ou que esfriam, eles não vão fazer um milagre, eles não vão transformar aquele relacionamento na 7ª maravilha do mundo. Pelo contrário, ele vai ser um baita aliado para poder ter momentos, experiências mais interessantes. Quando a gente fala de vibradores, de sex toys, os toys, por exemplo, cada pessoa gosta de chamar de um jeito, é legal ter essa proposta de o sex toy ele é um aliado e não um concorrente. Lembra da empatia? Imagina, a gente sempre tem conversas com homens heterossexuais que têm uma percepção muito equivocada de vibradores. No geral, eles acabam sempre tendo a impressão de que aquilo é uma concorrência. Eu não sou o suficiente para você. Quando a parceria escolhe chegar lá num site ou numa loja física e comprar um sex toy, às vezes aquilo pode ser uma afronta para aquela pessoa. Como assim? Por que você está trazendo isso para a nossa relação? Não faz o menor sentido. E o que era para ser uma experiência legal pode ser uma grande frustração. Então, vamos pensar em como isso pode ser legal. Vamos trazer essa comunicação de, olha, você pode comunicar sim, isso aqui pode ser legal para ser usado a dois. Essa comunicação, principalmente reforçando, né, que o sex toy ele é aliado e não concorrente. E pensando nessa sexualidade de uma forma muito completa. Falamos de sex toys e a primeira coisa quando a gente fala o termo vibrador para uma pessoa que nunca usou nada, a primeira coisa que vem à cabeça dela é, provavelmente, um toy bege, falocêntrico, então super igual assim a um pênis, que você coloca, sei lá, 300 pilhas e que ele gira. As pessoas, às vezes, não têm a menor ideia das possibilidades que a gente tem, da quantidade de toys coloridos, divertidos e leves que a gente pode usar. Aplicativo, você pode fazer coisas fora de casa, dentro de casa, toys pequenininhos para estimular o clitóris. O clitóris, uma outra coisa tão importante, um órgão que as pessoas não conhecem, que tem tanta potência e que é tão legal de a gente conversar também no nosso e-commerce. Falar sobre ele, falar como estimular o nosso clitóris. Mais uma vez, pensar além da venda. Quando a gente fala da experiência do cliente além do e-commerce, é só tudo isso. É pensar em como ele se sente, é pensar no que ele quer consumir, no que você pode oferecer, em como que ele pode melhorar a sua relação e o seu orgasmo, seja sozinha ou acompanhada. E o mais importante, lembre-se sempre de não deixar nenhuma ponta solta. Faça com que a experiência do seu cliente, quando ele chegar lá no seu site para fazer uma busca, para fazer uma compra, que seja uma experiência legal de ponta a ponta, que ele tenha todas essas informações de forma clara e didática, porque o que a gente infelizmente mais tem ou são informações erradas ou informações que são extremamente difíceis de compartilhar. Eu espero que eu tenha podido contribuir só um pouquinho ou menos nessa nossa troca de e-commerce e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Até a próxima!